Você fecha os olhos e o mundo desaparece. Mas em poucos instantes, outro universo nasce dentro da sua mente. Ali, tudo é possível. Você pode voar, encontrar pessoas que já se foram ou reviver memórias da infância. Quando acorda, tudo se desfaz como névoa. Mas o que realmente são os sonhos? Por que a mente insiste em criar histórias enquanto dormimos? O ser humano sonha desde o início dos tempos. Mas compreender o que acontece durante o sono sempre foi um desafio. As civilizações antigas acreditavam que o sonho era uma forma de comunicação com o divino. No Egito Antigo, existiam templos dedicados apenas a sonhar. Sacerdotes dormiam em busca de mensagens dos deuses e cada visão era interpretada como um sinal do destino. Papiros com séculos de idade mostram registros detalhados de sonhos e seus significados. Para os egípcios, sonhar era viajar para outro mundo. Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles acreditava que o sonho era uma continuação do pensamento. Para ele, a mente, mesmo adormecida, continuava trabalhando. Platão via o sonho como uma forma de libertar desejos e ideias reprimidas. E Hipócrates, considerado o pai da medicina, usava os sonhos para diagnosticar doenças. Ele observava que certas imagens oníricas apareciam antes de sintomas físicos. Os gregos viam os sonhos como janelas da alma e ferramentas de cura. Agora pense em você. Quantas vezes acordou com a sensação de que um sonho estava tentando te dizer algo? Será que eles realmente trazem mensagens ou são apenas ruídos do cérebro? Ao longo da história, os sonhos também foram vistos como profecias. Na Bíblia, José interpretou o sonho do faraó e previu 7 anos de fartura e 7 de escassez. Em muitas culturas antigas, acreditar em sonhos era parte da vida política e religiosa. Reis, guerreiros e sacerdotes buscavam orientação neles antes de tomar decisões importantes. Em tempos antigos, sonar era algo sagrado, mas com o avanço da ciência, o olhar começou a mudar. No século XIX, a psicologia trouxe uma nova forma de interpretar os sonhos. Em 1900, Sigmund Freud publicou A Interpretação dos Sonhos, um livro que transformou para sempre a maneira de pensar sobre o inconsciente. Freud acreditava que sonhar era a forma que a mente encontrava para expressar desejos escondidos. Para ele, o sonho era a estrada real para o inconsciente. Através de símbolos, o cérebro revelava o que estava reprimido. Um sonho podia parecer absurdo, mas carregava significados profundos. Você já percebeu como alguns sonhos revelam emoções que tentamos ignorar? Talvez seja por isso que às vezes acordamos com sentimentos estranhos, sem entender o motivo. Décadas depois, Carl Jung ampliou essa visão. Ele acreditava que os sonhos não falavam apenas do indivíduo, mas da humanidade como um todo. Segundo ele, existia um inconsciente coletivo, uma espécie de biblioteca simbólica, compartilhada por todos. Certos símbolos, como a serpente, o fogo ou a queda, se repetem em culturas diferentes porque representam arquétipos universais. Sonhar, para Jung, era o diálogo entre o consciente e essa sabedoria ancestral. Os sonhos, dizia ele, nos ajudam a integrar o que falta em nós. Curiosidade. Estudos modernos mostram que as pessoas sonham de 4 a 6 vezes por noite. Mesmo que não se lembrem ao acordar, os sonhos acontecem principalmente durante o estágio chamado sono REM, sigla para Rapid Eye Movement, quando os olhos se movem rapidamente sob as pálpebras. Nesse momento, o cérebro está tão ativo
quanto quando estamos acordados. Mas o corpo permanece paralisado para evitar que a pessoa se mova. Sem o sono REM, a mente se desorganiza. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que quem dorme mal tem mais dificuldade de memorizar informações e processar emoções. Sonhar, portanto, é essencial. O cérebro usa esse momento para reorganizar lembranças, testar hipóteses e liberar emoções reprimidas. É como se todas as noites ele colocasse ordem no caos interno. Agora, reflita. Será que sonhar é um mecanismo de sobrevivência criado pela evolução? Será que nossos antepassados sonhavam como forma de se preparar para perigos reais? Os pesadelos também fazem parte desse processo. Eles ativam as mesmas áreas cerebrais que reagem ao medo durante o dia. Alguns cientistas acreditam que os pesadelos servem para treinar respostas emocionais diante do perigo. São, portanto, uma espécie de simulação de ameaça. O cérebro cria cenários de risco para que possamos reagir melhor quando o medo real surgir. Por isso, até os sonhos assustadores têm uma função, mas nem todos os mistérios do sono foram resolvidos. Um dos fenômenos mais curiosos é a paralisia do sono. Ela ocorre quando a mente desperta antes do corpo, fazendo com que a pessoa fique consciente, mas incapaz de se mover. Durante esse estado, é comum sentir uma presença no quarto ou ver figuras à beira da cama. Antigamente, acreditava-se que eram demônios ou espíritos malignos. Hoje, a ciência explica como um desequilíbrio entre sono REM e vigília pode gerar essas visões. Mas quem já passou por isso sabe o quanto parece real. Outra experiência fascinante é o sonho lúcido, quando a pessoa percebe que está sonhando e consegue controlar o que acontece. Esse tipo de sonho ativa regiões do cérebro ligadas à consciência e ao raciocínio. Em laboratórios de sono, voluntários já foram capazes de sinalizar que estavam conscientes dentro do sonho, movendo os olhos de maneira combinada. Durante o sonho lúcido, o cérebro opera em um estado intermediário entre o sono e a vigília. E imagine poder decidir o rumo do próprio sonho. Você já tentou fazer isso? Pesquisas mostram que sonhos lúcidos podem ajudar a superar pesadelos recorrentes, enfrentar fobias e até estimular a criatividade. Alguns atletas relatam usar esse estado para ensaiar mentalmente movimentos complexos. O cérebro não diferencia totalmente o que é sonhado do que é vivido. Por isso, o aprendizado pode ser real, mas ainda há perguntas sem resposta. Por que sonhamos com rostos desconhecidos ou lugares que nunca vimos? A teoria mais aceita é que o cérebro mistura fragmentos de memórias, emoções e imaginação para criar histórias coerentes. É como se ele escrevesse roteiros enquanto dormimos. Cada sonho seria uma tentativa do cérebro de dar sentido às experiências da vida. Mesmo assim, há relatos intrigantes de sonhos que parecem antecipar acontecimentos. Sonhos premonitórios aparecem em registros históricos e pessoais. Abraham Lincoln contou ter sonhado com o próprio funeral, poucos dias antes de ser assassinado. Muitas pessoas relatam ter sonhado com tragédias ou reencontros antes que eles acontecessem. A ciência chama isso de coincidência e atribui a tendência humana de lembrar apenas o que confirma expectativas, mas o mistério permanece. Os sonhos também inspiraram invenções, obras e descobertas. O químico Auguste Kekulé afirmou que sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo
e, a partir disso, entendeu a estrutura do anel benzênico, um marco da química. O escritor Mary Shelley sonhou com uma criatura que ganhava vida em um laboratório e criou Frankenstein. E Paul McCartney compôs a melodia de Yesterday depois de ouvir a música em um sonho. Parece que o inconsciente é, de fato, um reservatório de ideias esperando para ser despertado. A neurociência continua investigando o propósito dos sonhos. Alguns estudos indicam que eles ajudam a consolidar memórias emocionais, limpando o excesso de informações irrelevantes. Outros sugerem que os sonhos funcionam como uma terapia natural, processando emoções que não conseguimos lidar enquanto acordados. Há ainda quem veja o sonho como uma forma de criatividade espontânea, um espaço onde o cérebro experimenta sem julgamentos. Agora pense, se fosse possível registrar seus sonhos todas as noites, você gostaria de assisti-los no dia seguinte? Será que veria apenas memórias confusas ou encontraria mensagens que sua mente tenta te enviar? A verdade é que, mesmo com tanta pesquisa, ainda sabemos pouco sobre o mundo dos sonhos. Eles estão no limite entre o corpo e a alma, entre o biológico e o simbólico. São a fronteira onde a mente revela o que não consegue dizer em palavras. Por isso, fascinam cientistas, artistas e filósofos há milênios, e talvez nunca deixem de ser um mistério. Sonhar é o momento em que o cérebro descansa do mundo e volta para dentro de si. É quando o consciente se apaga e o inconsciente ganha voz. Enquanto dormimos, vivemos outras vidas, enfrentamos medos, revemos pessoas e exploramos lugares que só existem em nossa imaginação. Cada sonho é uma lembrança do quanto somos complexos. O mundo real pode ser visível, mas o universo interior é infinito. Agora reflita sobre o seu último sonho. O que ele estava tentando te dizer? Era apenas uma sequência de imagens sem sentido ou uma tentativa da sua mente de te mostrar algo importante? Talvez o verdadeiro significado dos sonhos não esteja em decifrar símbolos, mas em escutar o que eles despertam dentro de nós. No fim, sonhar é o que nos torna humanos. O corpo adormece, mas a mente continua viva, criando mundos inteiros a cada noite. Os sonhos são a prova de que, mesmo em silêncio, o cérebro nunca para de contar histórias. E talvez, em algum lugar entre o sono e o despertar, esteja a resposta que buscamos desde o início dos tempos. Gostou dessa viagem no tempo? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. E caso queira uma história que ainda não foi contada no canal, deixe nos comentários que iremos fazer. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.